Fala rapaziada, tudo bem? O Internacional acertou a contratação do goleiro Sérgio Rocher, uruguaio, que estava lá no Nacional do seu país de origem. Mas a pergunta que fica para os torcedores do Colorado é: por que essa contratação? Sendo que o John, goleiro que está emprestado junto ao Santos, vive o seu melhor momento no Inter, engatando uma sequência boa, inclusive sendo muito decisivo, principalmente contra o Vasco, né? Os torcedores vão se lembrar a defesaça que ele fez, mas não só aquela. E também o Keller, um cara que já, né, demonstrou ser um bom goleiro, mesmo que tenha perdido a posição para o John. E eu, Vinícius Martins, do canal 4 Linhas, vou te contar os principais motivos que fizeram o Inter ir atrás de Sérgio Rocher. Mas antes, queria pedir essa ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Bom, a informação da transferência de Sérgio Rocher ao Inter foi dada em primeira mão pelo jornalista César Luiz Merlot, renomado aqui do futebol sul-americano. Dificilmente ele erra essas informações muito importantes. E segundo ele, o Inter vai pagar cerca de 1.600.000 dólares, né, que equivale a 7.800.000 reais, por volta disso, quase 8 milhões de reais, por 70% dos direitos do goleiro em um contrato de 4 anos. Sérgio Rocher tem 30 anos, é capitão do Nacional do Uruguai, disputou a última Copa do Mundo pela seleção em 2022, no ano passado, titular inclusive. Então é um cara que ganhou nome, principalmente aqui no futebol sul-americano, nos últimos anos. Ele começou no Danúbio, lá do Uruguai, teve passagem pelo futebol europeu, principalmente na Turquia, e retornou em 2019 aqui pro futebol sul-americano e já tomou conta, né, da posição, principalmente ganhando a titularidade lá da seleção. Agora, muita gente me perguntou também como é que ele atua, será que ele chega para ser titular? Bom, eu gosto muito do Rocher, tá? Acompanhei ele principalmente na Copa do Mundo, pouco lá no futebol turco, no Sivasspor, e algumas partidas no Nacional do Uruguai aqui no futebol sul-americano. É um goleiro muito bom, tá? Ele não é muito espalhafatoso, tá? Então ele é um goleiro que procura sempre estar bem posicionado, então dificilmente você vai ver ele fazendo pontes, ele, como muitas pessoas gostam de falar, faz aquelas pontes para aparecer na foto. Não é, esquece, ele não é esse goleiro, mas é um goleiro muito bem posicionado, tá? Então, que ele procura segurar ela, não procura dar rebote, isso é importante, né? Isso é muito importante. Muitos especialistas falam e consideram isso um goleiro técnico. Só que com os pés ele já não tem tanta qualidade assim, tá? Acho que é o principal ponto negativo do jogo do Rocher, com os pés, tá? Acho que falta um pouco mais de participação dele, de qualidade, talvez por cultura lá no futebol uruguaio, né? Culturalmente, o Uruguai recentemente nunca produziu goleiros com essa capacidade, né? Se a gente for analisar os últimos goleiros que o Uruguai produziu, nenhum realmente teve essa capacidade de construção com os pés, né? De ser um diferencial no início das jogadas, e o Rocher é justamente esse cara, tá? Não vai te entregar muita qualidade com os pés, mas debaixo das traves é um cara que, fenômeno mesmo, muito bom. Eu considero um dos melhores aqui do futebol sul-americano, tá? Vi muita gente criticando, mas assim, é um goleiro experiente, disputou a Copa do Mundo, já citei isso aqui. E tem um outro diferencial que aí eu vou incluir nos motivos que fizeram o Internacional contratar o Rocher. Peço que você preste muita atenção. Muita gente questionou, cara, o John estava vivendo o melhor momento aqui no Inter e vai atrás de um outro goleiro pagando quase 8 milhões de reais. Qual o motivo? Bom, o primeiro motivo que fez o Inter ir atrás do Rocher é de que, exclusivamente do John, não há certeza que ele vai ficar no clube, tá? Então, o John tá emprestado do Santos ao Inter até o fim do ano, tá valorizado pelo bom momento que ele tá, e não há garantia de que o Inter vai contratar o atleta, né? Até por ele estar bastante valorizado.
e de que ele vai permanecer no clube até o ano que vem, ou pelo menos pro ano que vem. Então, nesse caso, o Inter ficaria só com o Kehler. Então, dentro do clube, né, a diretoria percebeu que seria uma urgência ir atrás de um outro goleiro para suprir essa possível ausência do John. É claro que com três goleiros de boa capacidade, tá? Eu também vi muita gente criticando o Kehler, e ele não é tão mau goleiro assim, apesar que ele é inferior ao John, inferior ao Rocher também. Mas assim, são três goleiros que costumam jogar, né? Então eu imagino com a vinda do Rocher e a possível permanência do John, principalmente pro ano que vem, eu acho que vai ser complicado o Kehler ficar no elenco. Pode ser que ele saia, assim como o Daniel saiu um tempo atrás. Mas, de qualquer forma, tá aí, nesse momento o Inter tá com três goleiros, mas já te contei o primeiro motivo que fez o Inter ir atrás do goleiro uruguaio. O segundo motivo, e esse também é muito importante, o Inter, dentro do clube, entendia que era fundamental para conquistar títulos importantes ter um goleiro experiente e também ter um goleiro catador de pênalti. Experiente, fato que o Rocher é mais que o Kehler e mais que o John, isso é inevitável, não só pela idade, mas pela rodagem, né? O Rocher já saiu do seu país de nascença, já atuou na Europa, jogador de Copa do Mundo, então isso realmente nem se compara à questão da experiência. Agora, pegador de pênalti. Sim, o Rocher é esse pegador de pênalti. Você se lembra que eu tinha falado que tinha um ponto importante no jogo dele, que eu ia citar agora, nos motivos que fizeram que o Inter contratasse o goleiro? É justamente esse, cara. Ele é muito bom goleiro defendendo pênalti, tá? Ele é um goleiro que geralmente não escolhe o canto, tá? Espera a batida do atleta, tem uma boa envergadura para chegar no canto, para fazer a defesa. Então, ele se caracterizou principalmente no Nacional do Uruguai por conta disso. Agora, isso é garantia de que o Inter, caso vá para a disputa de pênalti, vai ter sucesso com o atleta? Não. Nada é garantia, né? No futebol praticamente nada é garantido. Mas você aumenta as suas chances com um goleiro que tem essa capacidade, já se provou isso no futebol uruguaio. Na Copa do Mundo, ele não participou de disputa de pênalti, até porque o Uruguai não se classificou pro mata-mata, pro mata-mata da Copa do Mundo. Então, mas mesmo assim, cara, no futebol uruguaio ele mostrou sim que tem essa capacidade. Então, esses são os dois principais motivos que fizeram o Inter ir atrás do Rocher. Imagino que tenha outros. Sim, imagino, né? Se a gente for analisar, pode ser o mau momento do Kehler, ou... Bom, enfim, devem ter outros motivos, mas pode ter certeza que os principais foram esses dois. E assim, acho que muita gente vai questionar o valor pago pelo Internacional, né? Quase 8 milhões de reais é um valor pesado, né? Alto para um goleiro de 30 anos. Mas assim, eu tô analisando exclusivamente a qualidade dele e os motivos que fizeram o Inter contratar o atleta. Mas, de qualquer forma, é algo que abre conversa, né? Poderia ser um dinheiro que poderia ser investido em outras posições, ainda mais carentes no elenco, né? Muita gente falou um reserva pro Alan Patrick, ou um zagueiro, mas fato é que tá aí o Rocher, segundo o jornalista César Luiz Merlot, vai ser jogador do Internacional, e eu, do canal 4 Linhas, te falei os motivos disso. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que de cara o Rocher vai tomar conta da posição do John, ou o John vai permanecer no time titular? Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço, meu amigo, e até a próxima.